Seja muito bem-vindo ao podcast Não Move, podcast para você, paciente oncológico que está em tratamento ou já acabou. Eu sou o João, sou treinador oncológico e sou responsável pela parte de exercício físico dos pacientes oncológicos aqui da Neomove. Fala, Isabela, tudo bom? Tudo bem. Como o João já me apresentou, Isabela, eu sou nutricionista oncológica, especialista em terapia nutricional e sou responsável pela parte nutricional aqui no grupo New Move. Muito bom, Isa. A gente já estava conversando aqui antes de começar a gravar o podcast sobre a questão da importância da alimentação e do exercício físico antes da cirurgia. E acabou que a gente começou a conversar muito mais quando não estava gravando e a gente decidiu começar a gravar logo. Então, o que eu quero falar nesse episódio, Isa? Sobre a importância de estar fisicamente ativo, bem fisicamente ativo antes da cirurgia e bem nutrido, porque e como isso pode acelerar a recuperação. Eu sei que muitas mulheres que estão vendo aqui, até mesmo homens ou familiares que têm paciente oncológico em casa, eles ficam perdidos sobre o que pode ou não pode fazer, o que é recomendado fazer antes da cirurgia. Mesmo, a gente vai falar aqui de uma forma mais abrangente, não vai ser específico, mas se você vai fazer um tipo de cirurgia específica e quer um episódio aqui do nosso podcast especificamente de um tipo de cirurgia, fala aqui nos comentários, compartilha também, assina, o sininho também, coloca aí no sininho para você sempre ter notificação quando a gente for fazer outros episódios, para você não perder nenhum, beleza? Isa, vamos lá. Vou fazer uma cirurgia daqui a 15, 30 dias no máximo. Quais são as abordagens que eu preciso ter para conseguir ter uma recuperação melhor, mais rápida? Sim. Na parte nutricional, o ponto é, o paciente ele precisa ser nutrido, então ele precisa ter uma boa nutrição para chegar na cirurgia preparado. Como dá para fazer isso? Qual é o melhor caminho? Primeiro, esse paciente tem que ter um bom aporte de proteína, porque a proteína ela é responsável por manutenção de massa muscular, de força, de músculo para esse paciente, pensando na preparação da cirurgia. Independente da cirurgia, se é mama, se é intestino, estudos mostram, por exemplo, pré-cirúrgico de intestino, se o paciente tem uma boa nutrição, ele vai gerar uma recuperação melhor, independente do tipo de cirurgia que ele vai fazer. Mostram que esse paciente tem que ter uma boa nutrição. E o que que é isso? É ele não ter deficiência de qualquer nutriente, em relação a vitaminas. E aí a gente precisa pensar em como dosar isso, como fazer o consumo. Então, primeiro ponto, ter um exame laboratorial, exame bioquímico com as vitaminas, vitamina C, vitamina B12, zinco, magnésio, ferro, potássio. Se esse paciente tiver alguma deficiência de qualquer nutriente ou qualquer vitamina, citada, que eu citei, ele vai precisar repor, para ele chegar daqui 15 ou 30 dias com esse estoque de vitamina maior. Então, se ele tem Boa. abaixo, ele precisa subir esse estoque. E aí ele vai ter uma Mas boa isso daí vai ser nutrição. suplementado, correto? Su Mas, nesses casos, consegue aumentar essas taxas com a alimentação mesmo, ou em alguns casos é necessário como é que é essa parte? E aí depende, se nós temos um tempo curto de 15 dias, só alimentação não dá tempo. Se nós temos 30 Uhum. dias, aí é válido. Então só o suporte nutricional, sem suplemento, ele consegue garantir, consegue atingir esses estoques mais altos, usando alimentos fontes das vitaminas que são necessárias a esse paciente. Se nós Você temos tem você Pode falar, não, pode falar. pode falar. Existe, tipo assim, é porque eu queria até mesmo dar uma tangibilizada melhor, entendeu? Tangibilizar Sim, melhor. Tipo assim, tá, normalmente falta isso e isso, e dá pra fazer isso, entendeu? Você sim, consegue me falar, tipo, sim. 2 ou 3 exemplos pra gente saber? Sim. Tem alguns nutrientes que são considerados imunonutrientes e é o que mais tem evidência para o pré-cirúrgico. Então, esses imunonutrientes, o que são? Arginina, glutamina, ômega 3. Na nutrição, com o aumento de proteína, de carne, de ovo, de peixe, de frango, esses aminoácidos, esses dois compostos, que é a arginina e a glutamina. Então a gente consegue com a alimentação. Já o ômega 3, a gente precisa consumir peixes de águas profundas,
por exemplo, no Brasil, não é comum que exista um consumo muito grande desses peixes, então faz-se necessária a suplementação de ômega 3. Tem algumas especificações do ômega 3 para não ter contaminação de metal pesado, para não causar prejuízo, mas de forma alimentar a gente precisa priorizar proteína. E como eu posso fazer? Como eu devo fazer esse consumo de proteína? Variada ao longo do dia e não só no almoço e no jantar, mas eu preciso de proteína no café da manhã, proteína no lanche, proteína no almoço, proteína no lanche da tarde, Me ovo dá no um café, exemplo, tipo de proteína em cada refeição, me fala aí. café da manhã, pão com ovo, lanche da manhã, Boa, arroz com creme de ricota, almoço, um filé de frango ou um bife, no lanche um iogurte, depende da demanda, mas existem iogurtes que já têm uma adição de proteína ou os iogurtes normais. Então, iogurte com fruta. No jantar, um outro tipo de carne pode ser um filé de peixe e na última refeição do dia pode repetir algum outro lanche ou ele pode consumir um leite, por exemplo. Tá? Isso pode ser muito leite bom, de aveia, leite da própria vaca mesmo, e aí vai depender muito da especificidade de cada paciente, certo? muito bom, muito bom, muito bom. É Da importante também, dizer que o paciente oncológico antes da cirurgia dele precisa aumentar sua capacidade física, principalmente a Sim, sua força e massa muscular na região onde ocorrerá aquela cirurgia. Um exemplo, uma mulher que vai fazer uma mastectomia, ela precisa ganhar força no peitoral, no deltoide, que é o músculo do ombro, e nas dorsais. Um paciente que vai fazer uma cirurgia abdominal ou também cirurgia pélvica, ele precisa ganhar força no core, que são um grupo de músculos responsável pela estabilização do seu corpo. Porque se você tiver esses músculos fracos, tendência é que você tenha mais dificuldade durante o pós-operatório. Mas aí existem 2 pontos também, Isabela. Existem aqueles pacientes que já fazem exercício físico e existem sim, aqueles pacientes que são totalmente sedentários. É diferente o manejo durante essa preparação para a cirurgia. Vamos começar pelos pacientes que são sedentários. Se você é sedentário ou faz só uma caminhada, não faz sentido ir para musculação e ficar treinando pesado durante 15 dias, 30 dias. Por quê? Não vai ter tempo hábil para você ganhar uma boa capacidade física, sendo que você pode fazer algo, menos intenso, que vai causar também um bom impacto no seu tratamento. Nesse caso, perfeito. se você for sedentário, mantenha essas caminhadas, beleza? Já vai ser suficiente. Se você tiver aí 2 semanas, você pode entrar na musculação, mas não é para você fazer nada muito intenso. Você pode fazer um treino básico de 6 a 8 exercícios, focando ali na região onde você vai fazer a sua cirurgia, e não precisa pegar muito peso, porque se você pegar muito peso também você vai ficar sentindo dor e você não vai ser frequente. É mais importante agora a frequência do que a intensidade. Mantenha uma boa frequência, junto também do que tudo que a Isabela falou, melhorando a parte nutricional para você conseguir se nutrir bem, se recuperar bem para fazer o próximo treino e também aumentando a sua capacidade física. Agora, a pessoa que já é treinada, já faz musculação, crossfit, treinamento funcional, pilates, seja qual for o exercício físico, você vai manter o seu treino e você vai também focar em ganhar força e massa muscular, ganhar capacidade física na região onde ocorrerá aquela cirurgia, beleza? Ô Não tem João, por que você exagerar, mas é para você manter o seu treino. Se você só vai trocar o foco, consegue entender? Consegue entender sim, também, Isa? Que, tipo, sim, existe o foco necessário durante esses 30 dias, não quer dizer que você, tipo, vou fazer cirurgia na mama, eu vou parar de treinar perna? Não, você vai manter o treino de perna. essa era a minha Só que o pergunta. direcionamento desse treino ia ser o quê? Para você treinar melhor os membros, superiores. Você não vai parar de fazer membros inferiores, entendeu? É só adaptar o treino e melhorar essa questão. Consegue entender? Sim, sim. É mais uma adaptação do que parar ou não, agora eu não vou fazer mais panturrilha, eu vou fazer só peitoral. É mais um Sim. foco maior. Isso, é só um foco maior, porque também, às vezes, o paciente, ele faz alguns exercícios que não fazem sentido. Na minha opinião também, tem que fazer sentido, é da mesma forma que a alimentação. O que que eu devo comer? Não sei, Uhum, entendeu? Tipo, tudo, uma coisa vai fazer sentido para uma pessoa e não vai fazer sentido para outra pessoa. Você lembra que eu falei, dei o exemplo aqui da pessoa que é sedentária? e a Não outra faz que já é sentido fisicamente ela ativa. treinar pesado.
A outra que já é fisicamente ativa, que já faz musculação, vamos colocar 4, 5 vezes a semana, ela pode manter o treino dela. Beleza que ela vai fazer os exames pré-operatórios, mas não tem por que ela parar de treinar. Ela só precisa o quê? Sim, Adaptar e otimizar o que precisa ser otimizado. Então, vai fazer cirurgia abdominal? Vamos treinar mais o core. Vai fazer cirurgia pélvica? Vamos treinar mais o core. Vou fazer cirurgia na mama. Beleza, eu preciso melhorar a força dos membros superiores. Não quer dizer que eu vou parar de fazer perna. Eu só vou otimizando o treino, da mesma forma que a alimentação. exato. Normalmente, esse paciente que é sedentário também, ele é uma pessoa que já tem mais dificuldade na alimentação também. Você consegue perceber isso? Sim, de modo geral, eu acho que eles caminham junto, o caminho da alimentação e do Uhum. exercício, eles sempre são paralelos. E eu também tenho, com experiência, visualizado isso. O paciente que ele tem um estilo de vida mais sedentário, grande maioria Boa. das vezes ele tem um estilo alimentar também mais dificultoso, com qualidade mais baixa. Então, ele vai precisar dessa mudança pré-cirurgia nos 2 caminhos, não tem um ou outro. A gente precisa caminhar junto. Vai fazer exercício, ele vai gastar mais caloria e ele não pode ficar desnutrido, então ele vai precisar consumir alimentos específicos, principalmente proteína, como eu falei, mas fracionado ao longo do dia, para ele ter uma melhora de recuperação muscular, uma melhora de força, para ele ter proteína suficiente para recuperar um treino para o dia seguinte ou para o próximo treino. Então ele precisa caminhar junto, alimentação e exercício. Não tem nada, que é uma única orientação, são sempre complementos. Sim, 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 entendeu? E aí a pessoa vai conseguindo aumentar gradualmente, entendeu, Isa? Eu sempre falo que é importante para o paciente, ele tem que ter toda essa abrangência, porque não tem como até mesmo a pessoa ganhar massa muscular sem ela fazer uma dieta, boa. Não tem como. Sim, Vai ganhar massa muscular, e para ganhar massa muscular você precisa estar, consumindo a quantidade de proteína por dia, entendeu? E eu quero também, até mesmo ter uma imagem aqui, ó, que eu peguei de um post meu, eu não lembro do estudo certinho. Vou ficar devendo, para quem quiser, vou ficar devendo essa daí. ô Porque João, para me até você mostrar. abrir aí, deixa eu Hum, te fazer uma pergunta. Em relação aos exercícios, tem alguma coisa, por exemplo, aeróbico, melhor não, melhor focar na força, ou não, mantém os 2? Tem algum foco principal? sim. Eh, eu gosto de priorizar e é recomendado priorizar mais exercícios de força, por Sim, conta disso aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu até aumentar aqui. Você tá conseguindo ver aí também, Isa? sim, sim, tranquilo. Beleza. A gente tem que sempre pensar na capacidade física do força, massa muscular e o tempo, isso aqui é o tempo, antes a cirurgia e após a cirurgia. Então, se o paciente for sedentário, a gente chama isso de baseline, né? Na boa, se você é paciente oncológico, não tá reta aqui, não tá retinha a sua capacidade física, não. Ela tende a estar caindo, viu? Ela não tende a estar retinha, não. Se o paciente. Eu fui gente boa, entendeu? Se essa pessoa, ela se manter sedentária, o pós-operatório vai acontecer isso aqui, a capacidade física dela vai desmoronar. Principalmente se for uma pessoa que vai fazer cirurgia abdominal e cirurgia pélvica. Cirurgia da mama, até que vai, mas mesmo assim, vai Tem ficar a com aquele queda. braço que também tem. Vai perder amplitude de movimento, vai ter um pós-operatório bem mais difícil do que essa pessoa aqui, ó, que tá fazendo exercício físico, tá se mantendo fisicamente ativa, tá fazendo uma musculação, que é o tipo de exercício que eu mais gosto, e a pessoa também tá fazendo uma dieta prescrita pela nutricionista oncológica. Não Sim. faz da sua cabeça. Você não tem capacidade de fazer dieta da sua cabeça. Você vai procurar um nutricionista oncológico, uma pessoa que sabe ajustar a dieta conforme a sua necessidade. Não faz loucura. E isso Tratamento oncológico não é lugar para fazer loucura. isso também vale para a parte de exercício, não tem como você às vezes vai Sim, colocar um mas catéter, às vezes o mas pré-cirúrgico, um profissional lá da academia, ele não conhece nem o que é um câncer, nem o que é um tratamento, ele não sabe do pré, do sim, mas eu pós-cirúrgico. acho que a chance da pessoa errar é menor, na boa. Entre questão de dieta e treino, a chance da pessoa errar na dieta é maior do que no treino. Sim, Porque o cara, eu vamos colocar, concordo. a pessoa vai na academia X, não vamos falar o nome de academia não, porque vai que daqui a pouco a gente fica grande aí e começa a dar problema, beleza? Pessoa vai na academia X, a chance dela fazer uma cagada é muito menor, principalmente se ela chegar lá e falar assim: "Ah, eu sou paciente oncológico, eu vou fazer uma mastectomia", a chance é muito menor do treinador que tá lá fazer uma cagada, porque ele vai ficar com medo, porque ele é Sim. medroso,
e é ótimo Uhum. ser medroso, sendo que você não sabe o que você está fazendo. É Exato. mais fácil, a pessoa não exagerar no treino e fazer uma coisa arroz com feijão, que vai dar super certo, do que o paciente ir lá ver uma dieta do fulano de tal, que comeu Exato. não sei o quê, E aí na tomou um ali chá lá, ficou doidona, exato, esse entendeu, é e o melhorou. ponto. Isso não existe, velho, isso não existe. E aí na alimentação tem muito tabu, e é chá da folha da graviola, é chá da Então quais são os Amazônia. tabus aí que você vê? Quais são os tabus que você vê aí, Os dessa preparação, pré-habilitação, um nome bonitinho para falar isso sim. aqui, ó, é chamado de pré-habilitação, onde a gente aumenta a capacidade física do paciente para ter um pós-operatório muito mais rápido e ter uma recuperação muito mais rápida. Quais são os mitos aí, Isabela, que você vê aí, que tem gente que fala umas besteiras por aí? Quais são os mitos? Eu acho que eu vou elencar em 3, assim, os 3 principais. Boa, manda 3 que eu mando 3, vai. Tá bom, combinado. Primeiro, eu acho que o mais falado é chá de graviola ou suco de graviola que cura câncer. Não existe isso. Não existe cura do câncer, não é o único Mas até mesmo composto. para cirurgia a galera manda essa? Falando que Aham, chá de graviola melhora a cirurgia? exato. E aí eles abrangem tudo. Eles acham que Mas de onde eles tiraram isso? não sei, é a tia, a avó, escutou na internet, fake news. E aí eles abrangem oncologia no mesmo baldinho, pré-cirurgia, Sim, pós-cirurgia, tudo, eles generalizam tudo. Então, assim, ah, então, primeiro, graviola. O segundo são as ozonioterapias, que é para melhorar a cicatrização, melhorar a recuperação, começar isso no pré-cirúrgico, para depois no pós-cirúrgico seguir, para esse paciente não ter espécie reativa de oxigênio, não ser oxidante, não ser inflamatório. E a gente precisa, às vezes, de fatores inflamatórios para fazer a recuperação, para fazer uma boa recuperação de massa muscular. É importante que tenha isso. Então, ele acaba atrapalhando esse processo pré-reabilitação, esse processo que você falou, o nome bonitinho, mas esse processo pré-cirurgia acaba sendo interrompido, porque a gente precisa sim de um fator inflamatório para gerar uma recuperação desse músculo, para ele ficar mais forte. A gente entra também com a proteína, então ele acaba atrapalhando esse fator. Então não adianta tomar chá, não adianta fazer ozonoterapia, não tem evidência para isso. E aí no meio da oncologia eu vejo muito é, vendendo milagre. E aí o paciente está desesperado, ele vai lá e compra. Então, sim. não faça É, não, isso antes da. oncologia. Não, isso, não faça isso antes da cirurgia, porque pode atrapalhar seu ganho de massa muscular. Você está indo à academia, você está se preparando, está consumindo bem na parte alimentar, e aí você usa uma coisa, um tratamento que atrapalha, e você vai chegar na cirurgia despreparado, desnutrido, fraco. Então não é legal, tá? E o último ponto são cápsulas, e aí eu preciso ser abrangente, senão eu vou. Sim. Não dá para colocar um só. Cápsulas, por exemplo, chá concentrado, extrato, como chama? Tintura, chás, postos, tudo que são mais concentrados, e isso gera uma alteração do fígado, uma alteração do rim, e para esse paciente chegar na cirurgia, ele precisa estar com os órgãos muito bem trabalhando muito bem, os órgãos mais saudáveis, e isso pode gerar um processo de toxicidade no fígado. Então, esse fígado ele pode estar com uma sobrecarga, porque você toma um chá, ou um fitoterápico, ou uma tintura. Então, assim, tem que ter cautela na suplementação, na tintura, e nos compostos antes da cirurgia, para você não ter nenhuma intoxicação e chegar na cirurgia e ter comprometimento ou precisar interromper essa cirurgia. Então, assim, na Ótimo. nutrição, recapitulando, chá de graviola, ozonoterapia e coisas concentradas, independente de fontes de consumo. E aí, João, na E é muito parte. importante. Pode falar, pode falar. Boa. E é muito importante também você procurar um nutricionista e também conversar com o seu médico, falar, se você utiliza algum desses medicamentos, falar para ele. Porque tem muita gente também que às vezes utiliza o medicamento, não fala para o Esconde. médico e acha, tá tudo bem porque é natural. Não, você precisa falar para o seu médico, oncologista, cirurgião, a pessoa responsável por aquela cirurgia,
porque ele vai saber o que você está utilizando e ele vai te falar se você pode ou não, juntamente também com o nutricionista para ajustar toda a sua parte da dieta, para você consumir a quantidade de proteínas necessárias para você conseguir Sim. ter um aporte, suficiente, beleza? Sobre a questão de exercício físico, eu não sei se eu tenho 3 de cabeça, viu? Vou pensar que eu encontrei, por Vai enquanto eu tenho falando uma. aí, se tiver 2, um só, tá ótimo. Sim, boa. Uma que é muito comum, ficar parado esperando a cirurgia. Não faz sentido você ficar parado. Se você é sedentário, você precisa começar no mínimo a caminhada. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, beleza? Para Perfeito. você pelo menos não chegar tão sedentário lá, sabendo que pacientes que têm sobrepeso e obesidade, eles têm uma pior recuperação também. Então é necessário sair do sedentarismo, até mesmo para começar o combate aí contra a obesidade, sobrepeso, e depois você ter um bom pós-operatório. Sim. Você pode sim pegar peso, não tem nenhum tipo de Eu problema para assim: "Ah, eu não eu acho posso que esse é o pegar maior peso porque eu vou tabu, fazer né. cirurgia". Não, talvez seja, né, ou tipo: "Não posso pegar peso porque eu vou fazer cirurgia". Não, você precisa pegar peso, porque o problema não é o peso, é a maneira que você faz esse esforço físico. E por São coisas isso a totalmente diferentes adaptação e por isso o profissional capacitado, não é fazer exercício de voz na minha para fazer cabeça. isso. Exato, perfeito. Isso, entendeu? A gente tem sim que pensar nisso aí, que não tem por que você deixar de pegar peso, deixar de fazer a musculação, treinamento Uhum, funcional, ou até mesmo crossfit, entendeu? Eu não sou praticante, não sei elaborar treino de crossfit, mas eu sei que existem bons treinadores, existe a galera sim. maluca que vai pedir para você fazer qualquer coisa, mas existem bons profissionais também, então a gente não pode medir a régua também pelos péssimos profissionais, entendeu? Sim, E aí, é isso. Outra coisa, você pode manter o treino até um dia da sua cirurgia. Com as minhas alunas eu faço o quê? Mantenho o treino, tanto que a gente vai ter uma aluna que vai fazer cirurgia daqui a 2, 3 dias, do dia que a gente gravou, né, e ela tá mantendo o treino e ela vai fazer o treino até um dia da sua cirurgia. Então vamos colocar assim, ela vai perfeito. fazer a cirurgia amanhã, então ela vai treinar até ontem, hoje ela vai fazer só uma caminhada, porque tem a questão da ansiedade, o medo ali da Uhum, cirurgia, então a gente evita fazer o exercício físico nesse dia, e no outro ela já vai fazer a cirurgia. Então é mais perfeito, ou essa menos isso. informação é E o importante. foco principal do treino, como eu falei, é o quê? É você focar o treino em ganhar capacidade física na região onde ocorrerá aquela cirurgia, beleza? Sim, Exemplo, vai fazer cirurgia, vai fazer a mastectomia, tem que focar no peitoral, pode fazer supino, pode fazer flexão de braço, tudo isso se você tiver capacidade, beleza? Tem perfeito. que fortalecer o deltoide, que é o músculo do ombro, pode fazer desenvolvimento de ombro, elevação lateral, tem que fortalecer também o dorsal, você pode fazer puxada, remada, vai fazer cirurgia abdominal ou cirurgia pélvica, precisa fortalecer o core, vai fazer prancha se tiver capacidade, abdominal supra, elevação de quadril, exercícios livres também, para você ganhar força e massa muscular no seu core, beleza? O mais Beleza. importante disso tudo é que você comece a fazer alguma coisa, não espere: "Ah, eu vou esperar 15 dias minha cirurgia". Não, comece a fazer no Comece mínimo já. uma caminhada e conforme você vai adaptando. Outra coisa, Isa, vamos lá, você falou aí muito de aporte calórico, aporte de proteína. Sim, Tem um número mais ou menos, uma base para a pessoa saber quanto de proteína ela precisa consumir durante o dia? E como que ela consegue chegar mais ou menos nesse cálculo? Beleza, que as pessoas aqui, elas vão procurar nutricionista, mas eu quero dar um direcionamento ainda melhor para a pessoa que está com muita dúvida ainda de qual que é o aporte necessário aí, sobre essa questão da tem. proteína. Tem sim, nós temos uma fórmula que chama regra de bolso. Por exemplo, um paciente obeso, a gente precisa calcular com o peso ajustado, e aí isso uma nutricionista vai conseguir ajudar. Mas vamos pensar que é um paciente com peso adequado. A gente precisa multiplicar o peso desse paciente por 30 a 35 quilocalorias por dia. Então, se eu tenho um paciente de 100 quilos, ele tem quase 2 metros de altura, a gente vai multiplicar 100 por 35 ou 100 por 30. Essa é a faixa de caloria que esse paciente precisa consumir. Por isso que eu falei, não é um aporte pequeno, então se esse paciente for sobrepeso, ou esse paciente for, obeso, a gente precisa adaptar o peso. Então tem um outro cálculo que chama peso ajustado, a gente faz esse cálculo através do peso ajustado. Em relação à proteína, nós temos
um teto que é 2,2, então é 2 gramas, vírgula 2, gramas de proteína por quilo de peso. Então, a gente faz a mesma coisa, por essa fórmula de bolsa, a gente multiplica 2 a 2,2 e multiplica por esses 100 quilos desse paciente, dessa suposição. Então, esse paciente ele vai precisar de proteína, 2 gramas a, no máximo, 2,2 gramas de proteína por dia. Como que eu vou Isso saber? daí não é e outra coisa também, é importante falar também que não é proteína, isso não quer dizer 2,2 gramas de Isso. carne, uma coisa é carne, outra coisa é proteína. Explica isso daí também. Só um exemplo. Por exemplo, um ovo, Uhum, ele tem em média 50 gramas, mas de proteína ele tem 5. Então, não quer dizer que eu vou consumir um ovo, eu vou ter 50 gramas de proteína. Não, eu vou ter em média 5 gramas. Então, eu preciso uhum. identificar naquele produto, ou no ovo, ou no peixe, ou no frango, em 100 gramas, quanto de proteína tem ali dentro. Não quer dizer que 100 gramas de peixe tenha 100 gramas de proteína. Então, essa dúvida que você relatou, João, é muito comum e os pacientes têm uma confusão. Uhum. Precisa adaptar, talvez esse cálculo para você fique difícil para ajustar, o nutricionista está aí para isso, ajustar seu aporte calórico, ajustar sua proteína, pensando na prevenção. João, você consegue colocar aquela imagem de novo só para eu explicar mais uma coisinha? Naquele Sim, gráfico que você sim. mostrou? O João mostrou aquele gráfico, então a gente precisa pensar no pré-cirúrgico, a gente precisa pensar na preparação, então esse cálculo de caloria e de proteína são os mais interessantes a serem feitos. E aí a gente precisa pensar numa reserva. Nós temos reserva de dinheiro, precisaria ter uma reserva de dinheiro, e a gente precisa ter uma reserva de músculo. João, coloca o cursor ali no sedentário, fazendo um favor. Isso. Essa linha é como se o paciente ele não tivesse reserva nenhuma de músculo. Só que se esse paciente ele vai naquela linha ali, ó, no praticante de exercício, no antes da cirurgia, isso, no pré-cirúrgico, ele está reservando músculo, porque depois da cirurgia tem aquela queda ali, João, não tem? Essa Aham. queda, isso, no pós-cirúrgico, esse paciente ele já guardou, ele já reservou, ele já teve isso, já teve uma reserva ali de massa muscular. Então ele se Pra ver o curso preparou melhor. para a cirurgia, porque no pós-cirúrgico vai ter essa leve queda, mas ele já está preparado. Então, por isso é importante o físico, orientada por um profissional, alimentação preparada para isso, para ele chegar na cirurgia preparado e com uma reserva de nutriente, uma reserva de proteína. Então, esse gráfico serviu para o exercício, mas serve para a nutrição. Sim, sim, porque como a gente sempre fala que anda lado a lado a questão do Sim, exercício e também da alimentação. Não tem como ganhar massa muscular sem você fazer uma dieta ajustada e não tem como você, perder peso também sem você fazer exercício físico. Tem, mas você vai ficar igualzinho o pudim, você vai ficar igual a gelatina, toda mole, vai exato. perder massa muscular, entendeu? É o que acontece com muita gente que usa essas canetinhas aí que tem por aí, até mesmo a gente vai Sim, fazer depois um episódio sobre isso, porque a pessoa perde peso, mas se ela não faz exercício físico, ela perde massa muscular também, entendeu? isso. Então Os é muito estudos importante, mostram 30 a 40% de queda de músculo com o uso de caneta sem exercício. É muita coisa. tá vendo? É muita coisa. Então a gente tem que pensar, a gente tem que fazer uma boa preparação, que a Isso. pré-habitação, essa parte, Essa é sabendo a que palavra-chave. principalmente essa fatia aqui, ó. Essa fatia aqui é uma das mais importantes, ó, Isa. Quem eu vejo, tipo, o paciente que manda bem aqui, ó, é toda a diferença. A gente tem várias alunas aí com esses exemplos. Essa faixa aqui, ó, essa parte dessa preparação, esse Pós. pós-operatório imediato é outra coisa. A Uhum. pessoa que se prepara bem, essa parte que é e aqui fica lindo, né, porque aqui é bem mais fácil, a Maravilhoso pessoa já essa tá bem fase. mais preparada. Fica muito bom, entendeu? E a pessoa se recupera muito mais rápido. Então, por isso que a gente fala aqui que é muito importante vocês fazerem o quê? Fazer uma boa preparação. Como? Exercício físico, E a da forma alimentação. que você tiver capacidade, conforme você tiver a orientação de um profissional aí. Se você não tem uma nutricionista, procura uma nutricionista oncológica. Aqui também, a gente vai deixar aqui embaixo o link também da nossa consultoria, que a gente ajuda pacientes oncológicos durante e após o tratamento oncológico. Você vai ver o link lá. Se você se interessar pelo nosso atendimento, vai estar lá. Pode entrar em contato que a gente vai conversar, tentar entender melhor o seu caso para tentar te ajudar. E também,
é importantíssimo também o paciente fazer exercício físico. Se é sedentário, precisa fazer de uma forma mais adaptada, conforme a capacidade. E se você já treina, já está acostumado a fazer exercício físico, faz musculação 2, 3, 4, não importa quantas vezes por semana, você vai manter, só vai trocar o foco do treino agora, porque é mais importante se preparar para a cirurgia do que fazer algo mirabolante aí que você está fazendo, que não vai fazer sentido nenhum, sendo que você vai fazer uma cirurgia daqui a poucos dias. Não é, Isa? Perfeito. É isso aí. Maravilhoso esse complemento. Foi. Foi bom demais, hein? Gostei desse episódio. Se você, mais uma vez, se você quiser algum episódio específico para algum tipo de cirurgia, fala aqui nos comentários, que a gente vai ler os comentários. Eu e a Isa vão estar sempre aqui respondendo vocês. E a gente Sim. vai fazer depois outros episódios específicos pro tipo de cirurgia que você colocar aqui. Então coloca aí, compartilha nos grupos que vocês têm aí de pacientes oncológicos. Vai ser um prazer ajudar vocês. Esse foi o nosso episódio e qualquer coisa, manda mensagem para a gente, que a gente está aqui para te ajudar. Vai ser um prazer ajudar vocês em todo esse processo. Foi, Isabela? Maravilhoso. Foi. Estamos à disposição. Deixa comentário, compartilha, comenta. E qualquer dúvida, a gente fica disposto a ajudar vocês. Grande abraço.